Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, doutora Teresa Moraes, Senhor Vice-Presidente do Partido, doutor Marco António Costa, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, Luís Montenegro, um cumprimento especial também para o nosso colega e Secretário-Geral do Partido, doutor Mário Matos Rosa, caras e caros colegas. Bem-vindos ao Porto. Bem-vindos à cidade cujo centro histórico é património mundial, de nome ao qual se juntam os epítetos de antiga, muito nobre, sempre leal e invicta, que lhe foram atribuídos ao longo dos séculos na sequência de feitos valorosos realizados pelos seus habitantes e ratificados por Dona Maria II de Portugal. Cidade de gentes conhecidas pelos seus valores humanistas e personalistas que são comuns ao nosso partido, o que certamente não será alheio o facto do nosso fundador também ser ele um portuense. Cidade cujas suas gentes têm um sotaque tão acentuado quanto as suas convicções. Sim, essas convicções que, como sabemos, foram abraçadas por todos os portugueses e que foram determinantes para recuperarmos o país da situação extremamente difícil em que se encontrava em junho de 2011. Cidade de gentes trabalhadoras, dinâmicas, empreendedoras, e por isso nada mais apropriado do que ser esta a cidade escolhida para ser a anfitriã das jornadas parlamentares do PSD Acreditar Portugal. Mas o Porto não se esgota no seu território. O Porto é um espírito, é uma maneira de ser, é uma maneira de estar, que é comum a toda uma região, do litoral ao interior, de norte a sul. Aqui, nesta cidade, nestas jornadas, vai-se falar de economia. Mas vai-se falar da economia material, aquela que cria efetivamente riqueza. Aquela que cria emprego e bem-estar para as populações. Não aquela que cria bolhas especulativas, que são quase exclusivamente imateriais, de caráter imaterial e ilusório, que não têm sustentabilidade. Vamos falar de turismo, sim. Uma indústria que teve um comportamento ímpar ao nível nacional e, em particular, em toda esta região. Todos sabem que o Porto está na moda. E está na moda devido às características genuínas da sua oferta. Aqui, tudo é natural, é genuíno, é diferenciado, ou seja, tudo valores que incrementam a competitividade deste setor. Quem é que nunca se imaginou a atravessar a ponte junto à Serra do Pilar ou a passear-se por ruelas e calçadas da Ribeira até à Foz, que se estendem até ao mar? Nós, em Portugal, neste setor, temos singularidades que obrigatoriamente temos que saber aproveitar. Do Minho ao Algarve, do litoral ao interior, todos temos algo único a oferecer a quem nos visita. Seja no turismo de praia ou de montanha, seja no turismo ligado ao golfe ou do surf, no enoturismo ou no turismo religioso. Que diversidade rica e única. Temos que saber continuar a aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas por este setor, potenciar a estadia de todos aqueles que nos visitam, porque depois todos aqueles que, quando partem, ficam com uma vontade férrea de voltar e ficam a conhecer um sentimento exclusivo português que se chama saudade. Nestas jornadas, vamos também falar da indústria. Nesta região, a industrialização foi sempre um tema presente, nunca foi um tema passado, esquecido ou desprezado. O Porto é a maior cidade de toda uma região altamente industrializada e a que mais contribui para a exportação de bens transacionáveis do nosso país. A história do Porto, a história da indústria do Porto, não se esgota na história dos seus vinhos. É também a história das suas manufaturas, como sejam o têxtil, o calçado ou as madeiras. Entre muitas outras, ou ainda as mais recentes designadas indústrias inovadoras e criativas. Historicamente, o Porto sempre foi o habitat natural da burguesia comercial e industrial do nosso país. Depois, durante muitos anos, a riqueza gerada por essas indústrias desta região ter sido utilizada como celeiro financeiro do país, o processo europeu de abertura de fronteiras levou a uma significativa perda do seu peso no nosso PIB. Hoje, ninguém tem dúvidas que a indústria é um dos principais motores da nossa recuperação económica.
Um setor industrial dinâmico, moderno e inovador é parte essencial de um crescimento equilibrado e insubstituível da competitividade da economia portuguesa. Não tenho dúvidas que uma aposta numa indústria nacional forte e competitiva será sinónimo também de uma região norte forte e competitiva, criadora de emprego e criadora de riqueza. Mas nestas jornadas vamos também falar de empreendedorismo. Sobre este tema diria mesmo que o Porto está lentamente a transformar-se num living lab em várias áreas. Existe uma convicção transversal a todos os agentes políticos da região que o empreendedorismo e a inovação deve ser a aposta a vencer nos próximos anos nesta cidade. A sua pequena dimensão, cerca de 250 mil habitantes, distribuídos por 43 km², é uma mais-valia para a criação dessa envolvente tão necessária ao empreendedorismo criativo. Nesta região, acreditamos sempre que uma boa ideia, com muito trabalho, pode sempre fazer nascer um bom negócio. É esta a nossa gênese. Prova disso é a aposta que existe nesta região num cluster de indústrias criativas que tem como objetivo tornar o Norte a região mais criativa de Portugal e potenciar o Norte entre as regiões mais criativas da Europa. Esta também deve ser uma aposta de todo o país, acarinhando, apoiando, tornando estratégico o aumento da capacidade e empreendedorismo criativo em Portugal, promovendo o crescimento dos negócios criativos e a atratividade dos lugares criativos, como fator gerador de riqueza, de emprego qualificado e impulsionando de forma decisiva a regeneração das cidades e lugares. Termino fazendo meia-culpa. Reconheço que nós portuenses temos, por vezes, um orgulho desmedido por nós próprios. Exagerado, muitas vezes. Diria mesmo egocêntrico para alguns. Mas nós não somos perfeitos. Mas nós não somos perfeitos. Nesta nossa visão um pouco arrogante. O que, na verdade, o que não é verdade sermos arrogantes. Somos assim porque simplesmente acreditamos em nós e porque simplesmente acreditamos em Portugal. Vamos ao trabalho, boas jornadas.